Ministra Carmen Lúcia é recebida em evento na SPM São Paulo. Ex-deputado Eduardo Cunha é preso em Brasília. Brasil enfrenta crise de representatividade política. Teto de gastos governamentais com educação assusta alunos que utilizam o FIES. Câmara Municipal de São Paulo proíbe o ato de fumar em praças e parques públicos. Alta em DSTs pode ter relação com aplicativos de relacionamento. Cresce o número de roubos de bicicleta na capital paulista. Estas são as principais notícias desta quinta-feira, dia 20 de outubro. O SPM no ar começa agora. Bom dia! A SPM acaba de receber a presidente do Supremo Tribunal, Carmen Lúcia, aqui em São Paulo. A ministra veio para abrir um evento que foi promovido pela ANR, Associação Nacional de Editores de Revistas. O tema central do encontro foi a liberdade de expressão na comunicação digital. A presidente do Supremo, Carmen Lúcia, foi recebida por jornalistas que perguntavam sobre a liberdade de expressão. Logo, ela foi conduzida ao auditório e falou para dezenas de empresários da comunicação e diversos publicitários. No discurso, ela ressaltou a importância da liberdade de imprensa diante das redes sociais e a relevância de termos uma imprensa vigilante. Sobre os novos desafios de ser presidente, ela comentou que sua dor aumentou diante da complexidade dos processos, mas a esperança de justiça é maior. E o ex-deputado Eduardo Cunha é preso pela Operação Lava Jato. O ex-presidente da Câmara dos Deputados foi preso pela Polícia Federal em Brasília, na tarde de ontem, encaminhado para Curitiba. Policiais federais também cumpriram mandato de busca e apreensão na casa do ex-parlamentar no Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público Federal, o pedido de prisão preventiva foi feito por existir risco ao processo e possibilidade de fuga, considerando a disponibilidade de recursos no exterior e a dupla nacionalidade de Eduardo Cunha, que também era cidadão italiano. O juiz Sérgio Moro expediu o mandato de prisão. Cunha também teve bens bloqueados por outro juiz de Curitiba. O valor estimado é em 226 milhões de reais. Investigado pela Operação Lava Jato, Cunha responde por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas durante a aquisição da Petrobras, de campo de petróleo em Benin, na África, em 2011. Comunidade internacional teme o uso de armas químicas em Mossul. A operação militar para recuperar o controle da cidade de Mossul, do Estado Islâmico, teve nesta segunda-feira o segundo chefe da Aliança Civil Democrática do Iraque. A primeira linha de defesa do grupo de terroristas caiu e os primeiros dias de combate serão mais complicados. A ONU já havia alertado para o risco de uma grave crise humanitária e uso de armas químicas no confronto. Agora, a alegação vem do governo norte-americano, que demonstra preocupação com a possibilidade do grupo terrorista utilizar armamento químico rudimentar na tentativa de atrasar as tropas curdas e iraquianas. Segunda maior cidade do Iraque, Mossul, é considerada o último grande domínio do Estado Islâmico. A ofensiva, que pode se estender por meses, conta com 30 mil tropas iraquianas e curdas, além do apoio aéreo da coalizão dos Estados Unidos. Estima-se que 6 mil combatentes do grupo terrorista estejam na cidade. Segundo turno de eleições municipais do Rio terá tropas federais para garantir a segurança. A decisão do TSE quer preservar áreas onde a disputa está mais acirrada. Os militares estão no Rio desde as Olimpíadas e ajudaram a polícia e o primeiro turno das eleições. A votação acontece no próximo dia 30 e será disputada por Marcelo Crivella, do PRB, e Marcelo Freixo, do PSOL. O primeiro turno das eleições municipais aconteceu no último dia 2. Em 10 capitais, o número de votos brancos, nulos e abstenções superou o primeiro colocado. A crise de representatividade é o tema da reportagem de Vitória Faragó. Difícil para a política
política brasileira, as eleições municipais deste mês representam muito mais um obstáculo do que uma salvação. Em São Paulo, nulos, brancos e abstenções somaram 3.096.304 votos e no Rio, 1.866.612. E Etel é um exemplo da falta de esperança. Eu acho que é muita corrupção, juro. Eu não consigo entender como que uma pessoa consegue prometer uma coisa e depois ir lá e fazer totalmente o contrário. Em 2013, nas jornadas de junho, 89% dos manifestantes não se sentiam representados por nenhum partido. Para essa cientista política, a crise de representatividade é mundial. É algo que não é só um fenômeno no Brasil e que tem aí um histórico desse distanciamento entre o eleitor e quem o representa no sistema político. E um questionamento sobre como que sobre o sistema partidário, como que essa intermediação deixou de ter uma ligação com os interesses do eleitor. De acordo com uma pesquisa realizada no ano passado, 71% dos brasileiros não têm partido de preferência. Segundo o Datafolha, este é o maior percentual desde 1989. Basta sair às ruas para sentirmos a insatisfação. Você se sente representado por algum partido político? Não. Já fui petista, mas agora eu estou um pouco... não quero usar nenhum partido político, estou meio partidária. Por isso, já faz uns 16 anos que eu não voto em ninguém. Desde o começo da política brasileira, no período imperial, os partidos passaram por altos e baixos. O sistema atual combina presidencialismo com pluripartidarismo. Os partidos são essenciais para a política brasileira, para o bem e para o mal, né? Se nós temos esses partidos, são os que nós conseguimos produzir. O número de pessoas que não se sentem representadas é grande e a reforma política é uma possível solução. Para Denilde, o problema é decidir qual reforma. Então, a reforma política no Brasil é um tema que está há anos em debate e não há um consenso sobre que tipo de reforma nós deveríamos ter, mas se sabe que é preciso fazer alguma reforma. Já para Plínio, o problema é o sistema eleitoral que não funciona mais. É preciso melhorar o sistema eleitoral, enfim. A gente pensa no melhor, a gente pensa numa reforma partidária que melhore o que nós temos. Parece que esse modelo que está aí já não resolve mais. Resolveu um dia. Tá vendo? A maior paralisação dos bancários desde 2004 fechou 55% das agências de todo o Brasil, segundo a Contraf, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Diante da paralisação, as queixas de clientes das 5 principais agências bancárias brasileiras aumentaram 21% em comparação com agosto. Em setembro de 2015, as reclamações subiram 17%, segundo o site Reclame Aqui. Algumas cidades ainda têm pela frente o segundo turno, no dia 30, para definir seus prefeitos, mas em todo o país as câmaras municipais já estão definidas. A repórter Gabriela Lemos tem mais informações da composição da casa. Bom dia, Guilherme e Bianca. Eu estou aqui na Câmara Municipal de São Paulo. E o que a gente percebe por aqui é que o nome e o sobrenome dos vereadores se repete pelas paredes da casa. E nesse ano não foi diferente. Dos 55 eleitos, 33 já têm mandato, ou seja, 60% se manteve igual. E dos 22 novos representantes, apenas 18 nunca passaram por aqui. No Rio de Janeiro, o número ainda é menor. A renovação foi de apenas 35%, ou seja, 33 dos 51 vereadores eleitos já têm mandato. Mas em Belo Horizonte, os mineiros optaram por uma Câmara renovada. Dos 41 eleitos, só 18 têm cargo. E um fato inédito por lá é que 4 mulheres conseguiram se eleger, o que pode parecer um número pequeno, mas é muito significativo para o Estado. Essa aqui é a Casa dos Vereadores, que são os responsáveis por elaborar, discutir e votar as leis municipais. Então, com ou sem renovação, o mais importante é que eles ajam em prol da sociedade, né, Guilherme? Gabriela Lemos, para o SPM no ar. A Petrobras deixou de ser a única operadora autorizada a explorar o pré-sal.
Isso vai aumentar a participação privada na exploração da reserva. A Câmara aprovou o texto base do projeto no início do mês. O texto de autoria do então senador e hoje ministro das Relações Internacionais José Serra. Apesar da perda de exclusividade, o texto prevê que a Petrobras tem preferência para ser a operadora no pré-sal. A crise econômica dá espaço para reinventar o modelo atual. Nesses períodos, novas tendências de consumo passam a aparecer. Uma delas é a economia colaborativa. Saiba mais sobre esse conceito na reportagem de Ana Reis. Nessas 4 casas existem 4 negócios diferentes. Em cada sala, uma empresa. Esse é um negócio baseado na economia colaborativa. A ideia surgiu em 2013, depois de Wolf Menck compartilhar sua própria casa. O maior desafio de um empreendimento como esse é a gente está tão à frente dentro de um mercado que nem existe, que a gente está adaptando o modelo a todo momento, porque, enfim, a gente está desbravando uma terra que não existe mesmo. Wolf aluga salas para diversos negócios. Uma delas é o House of Food, uma cozinha profissional. A outra é chamada de House of Work, uma estação de trabalho compartilhada para quem quiser. A House of Bubbles é uma lavanderia coletiva e... Quando falamos em economia compartilhada, a gente nem imagina o que isso pode envolver. Por um preço fixo, eu tenho um guarda-roupa inteiro à minha disposição. Compartilhado, é claro. Mas o que é o consumo colaborativo? É uma forma de consumo onde as pessoas preferem alugar ou compartilhar, em vez de comprar. Essa forma de consumo permite transações de pessoa para pessoa. Com a crise de 2008, essa tendência de consumo fez as empresas oferecerem um número muito maior de produtos. A designer e coworker, Giovanna Ximenes, prefere o ambiente de trabalho do coworking. O legal aqui é o networking, né? Você conhece gente de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lugar, que faz tudo quanto é coisa. Isso é bacana. Um outro exemplo. Ao invés de ir ao shopping, que cada loja tem uma marca só, eu venho numa loja colaborativa, como essa aqui que eu tô agora, onde em cada box como esse tem uma marca diferente. E eu ainda incentivo o microempreendedorismo. Vocês acham dessa ideia de uma loja colaborativa, que é um único espaço com várias marcas diferentes? É muito bom, tanto para quem compra, como também os próprios lojistas, né? Em que eles expõem os seus trabalhos, os seus produtos, de uma forma delicada, como é essa loja, e as pessoas podem ter várias opções, né? De compra, de criatividade também, que tem muitos produtos feitos à mão, né? De várias marcas, então isso é muito bom. A gerente do espaço, também estudante de moda, revela o conceito da loja. Aproximadamente 200 marcas, 200 boxes tem dentro da loja. Aí varia, tem vários tamanhos, tem desde o pequenininho até o maior, que a gente chama de large. Aí varia também o valor do aluguel. Cada vez mais as pessoas estão pensando na sustentabilidade também, que eu acho que tem tudo a ver. Então as pessoas vão começar a compartilhar, a utilizar e reutilizar as coisas. Então eu acho que a tendência é isso mesmo, a economia colaborar com tudo. E o Brasil sobe em ranking e deve voltar a ser a 8ª maior economia do mundo. Segundo as projeções do Fundo Monetário Internacional, o FMI, o país poderá ultrapassar a Itália. Atualmente, o Brasil está em 9º lugar. Após a subida, a expectativa é que o país se mantenha na mesma posição até 2020. Segundo o FMI, a recessão está moderada e a incerteza política perdeu a força no país. Vamos falar sobre economia? Que tal entender um pouco sobre as mudanças que estão para ocorrer na Previdência Social? Quem vai falar conosco é a especialista Letícia Vilar. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Bianca. Então é isso mesmo. O presidente interino Michel Temer ele está com uma proposta de reforma na Previdência. E a mudança deve afetar principalmente os trabalhadores ativos que têm até 50 anos. Com a legislação atual, os homens podem se aposentar aos 60 anos, enquanto as mulheres conseguem o benefício com 55, já que o tempo mínimo de contribuição é de 15.
O governo quer mudar o jeito de fazer esse cálculo. A proposta sugere que a idade para todos seja de 65. Dessa forma, o trabalhador vai contribuir por mais tempo e, possivelmente, melhorar o valor do benefício. A ideia é adicionar um percentual de 50% sobre as contribuições. Assim, 25 anos serão o tempo mínimo para conseguir o benefício. E uma das justificativas para isso é o aumento na expectativa de vida dos cidadãos brasileiros, que, segundo o IBGE, é de 75,4 anos. Por enquanto, não está nada certo ainda, então temos que ficar atento às atualizações. Muito obrigada, Letícia. E um projeto de emenda à Constituição apresentado em agosto quer estipular um teto que serve para estipular um limite de gastos federais. O problema é que entre os gastos estão os investimentos na educação. E quem acaba sendo prejudicado são os alunos que precisam do FIES, o Sistema de Financiamento Estudantil. E esse clima de incerteza está assustando muitos jovens em todas as regiões do país, por conta da nossa reportagem especial feita por Lucas Hort. Os dados mais recentes do Censo Nacional de Educação Superior indicam que 4 de cada 5 estudantes que ingressam na universidade matriculam-se em instituições particulares. Grande parte desses alunos dependem do FIES, que é bancado pelo governo federal. Mas como vai ficar o programa de financiamento estudantil se a PEC, que limita os gastos públicos, passar no Congresso? O corte do FIES neste processo é exatamente uma situação que nos preocupa, porque ele pode representar um equívoco nas nossas prioridades. Justamente por ter sido priorizado nos últimos anos, o FIES impulsionou a expansão de educação superior. De 2004 a 2014, o total de número de estudantes universitários cresceu em 83%. Em 10 anos, o investimento anual no FIES aumentou em 1.680%. Já em 2015, 2,1 milhões de alunos eram beneficiados pelo programa. Se a PEC do teto de gastos for aprovada no Congresso, a expansão da educação superior pode estar ameaçada. Novos financiamentos podem não ser feitos. Esse é o caso de Isabela, que, se não conseguir o FIES, vai ter que pagar sozinha uma mensalidade de mais de R$6 mil. Não, ainda é uma coisa que eu não tenho noção. Provavelmente eu vou pedir bolsa na faculdade, o que acaba sendo um percentual muito mais baixo do que o desconto do FIES, ou então eu tenho que conversar com os meus pais e tentar achar uma saída, uma alternativa. As bolsas são uma alternativa para dar continuidade aos estudos, porém elas são mais difíceis de serem obtidas, ainda mais em tempos de crise. Normalmente são as pessoas que passam na primeira chamada, e aí ele já tenha feito uma solicitação anteriormente e ele fala, olha, eu tenho interesse em participar da Bolsa Social, por quê? Ele precisa além de ter uma boa nota, ele tem que ter um valor que seja acessível, que ele consiga pagar durante os 4 anos. É um absurdo essa situação está acontecendo, né? Mas falando em estudos, está chegando a época do ano em que os estudantes de todo o ensino médio do Brasil começam a pensar no Enem. A gente vai conferir mais com a nossa repórter Júlia Pino, que está na Escola Estadual Fabiano Lozano. Bom dia, Júlia. Bom dia, Bianca. Bom dia, Guilherme. Com 9,2 milhões de inscritos, as provas do Enem desse ano serão realizadas no final de semana dos dias 5 e 6 de novembro. O exame, que foi aplicado nos outros anos em outubro, mudou esse ano por conta das eleições municipais em todo o Brasil. A prova tem 180 questões divididas em ciências humanas, ciências da natureza, linguagens, códigos e matemática, além da prova de redação. Vale lembrar para você, estudante, que o local de prova será informado através do cartão de confirmação da inscrição. Os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13 horas. Júlia Pino para o SPM no ar. Muito obrigado, Júlia. Daqui a pouco, confira. Aplicativos de relacionamento via celular podem estar relacionados ao aumento de doenças sexualmente transmitíveis. E o SPM no ar daqui a pouco volta com mais notícias.